Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, certo? Onde a gente parou. A gente começou o assunto de funções, começou o assunto de funções, né? Deixei 2 exercíciozinhos para vocês responderem, né? E novamente eu vou responder no vídeo em vez de corrigir, né? Certo? Porque ninguém mandou as dúvidas, assim, né? Realmente ali o que está em dúvida. Aí fica meio complicado de corrigir, mas eu vou estar respondendo, ok? A questão que eu deixei para vocês aí, a página 95. Desculpa, perdão, bati aqui. Minha garganta tá seca, tá? Por isso que eu tô meio que pigarrando. Página 95, foi a questão 27. Eu vou responder ela aqui no livro mesmo, que a gente só precisa dizer se é função ou não, né? E mostrar aqui o domínio, se for uma função, né? O domínio, contradomínio na imagem. Então vou usar a questão aqui mesmo, tá? Para não precisar desenhar a questão toda aqui. Então a questão 27 ele fala o seguinte: os diagramas de flechas dados representam relações binárias para cada uma. Letra A. Diga se é ou não uma função. E a letra B, em caso afirmativo, né, se for uma função, determine seu domínio, contradomínio e conjunto imagem, certo? Então vamos lá. O primeiro diagrama, tá certo? Que está aqui, ó, de flechas. A gente tem, vou chamar todo mundo que está na esquerda, sempre conjunto A, está na direita conjunto B, certo? Para facilitar, né? Então aqui no meu conjunto A, tem os elementos 1, 2, 3 e 4. No meu conjunto B, eu tenho os elementos 5, 6, 7 e 8, certo? Do elemento 1 do conjunto A, está saindo uma flechinha chegando no elemento 5 do conjunto B. Do elemento 2 do conjunto A, saindo a flechinha para o elemento 6 do conjunto B. No elemento 3 do conjunto A, não tem nenhuma setinha dele saindo para algum elemento do conjunto B, tá? E eu tenho um 7 no conjunto B que não está recebendo nenhuma setinha, né, de um elemento do conjunto A. E o 4, que é um elemento do conjunto A, está sendo uma setinha dele chegando no 8, que é um elemento do conjunto B, certo? Aí a questão aqui, ó, na letra A, ele pede para a gente dizer se isso é uma função ou não, certo? Fui aqui, né, dizendo cada elemento que está saindo a flechinha, o que não está, né, para reforçar o que é uma função. Nesse caso, a gente tem um elemento no conjunto A, que é o conjunto aqui, ó, de partida, onde está saindo as setinhas, que ele não está tendo uma relação com o elemento do conjunto B, certo? Se isso acontece, isso então quer dizer que não é uma função que está sendo representada aqui, certo? Então esse aqui você coloca lá o não é função, né? Tá certo? Por quê? Porque tem um elemento do conjunto A que não está com a setinha para um elemento do conjunto B, tá certo? Não está tendo essa relação. Vamos para o nosso segundo diagramazinho aqui, ó, de flecha. Temos elementos 1, 3 e 4 do conjunto A, os elementos 9, 10, 11 e 12 do conjunto B, certo? No elemento 1, ele está tendo saindo a flechinha aqui, ó, está tendo a relação com o elemento 9 do conjunto B. Já o elemento 3 do conjunto A, ó, ele está tendo uma setinha indo para o 10 e uma setinha indo para o elemento 11, tá certo? São elementos do conjunto B. E eu tenho o 4, ó, que está tendo uma setinha com o 12, que é um elemento do conjunto B. Isso aqui é uma função? Sim ou não? No caso aqui é não também, tá certo? Apesar dos 3 elementos do conjunto A tá tendo uma relação com o conjunto do elemento, com elementos, né, do conjunto B, ó,
a gente tem isso aqui acontecendo. Ó. O 3 dele está saindo duas setinhas, ó, para elementos distintos lá no conjunto B. Isso não pode ocorrer, tá certo? Então isso aqui também não é função, tá certo? Porque, ó, para ser uma função, todos os elementos do conjunto A, ele tem que estar com a relação, tá certo? Para pelo menos ali, ó, para pelo menos não, né? Para um elemento de B, tá certo? Por que para um elemento? Porque se ele tiver ó, mais de um, isso não vai ser função. E se não for todos os elementos de A que estão tendo uma relação com elementos de B, isso também não vai ser função, certo? Já o nosso terceiro diagramazinho aqui, ó, tem os elementos no conjunto A, 1, 2 e 3, no conjunto B, 1, 4, 2, 5 e 3, certo? Então vamos olhar aqui, ó, do conjunto A, o elemento 1 tá tendo a relaçãozinha aqui, ó, tá saindo a flechinha dele para um único elemento no conjunto B. O 2, um elemento do conjunto A, está saindo a setinha dele para um elemento do conjunto B. E o 3 também está saindo uma setinha dele, que é um elemento do conjunto A, chegando em um elemento do conjunto B. Certo? Então todos os elementos de A, neles aí ó, tá saindo uma setinha. E em todos os elementos de A, está saindo apenas uma setinha. Então isso aqui é uma função? Sim, né? Você coloca lá, sim. Isso é uma função, certo? Então, ó, quem é o domínio? Aí você vai colocar, né? Ó, a forma correta de escrever, você coloca o D, né? Certo? Abre chaves, ó. Quem é o domínio? 1, 2 e 3, né? São os elementos do conjunto A. Quem é o meu contradomínio? É tudo que está lá em B, certo? Todos os elementos de B. Vai ser o meu contradomínio. Que vai ser quem? Se colocar na ordem, né? Numérica 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Contradomínio é todo mundo aqui, ó, do conjunto B. Mas quem é a imagem? É só quem está recebendo aqui, ó, a setinha, tá? Ó. E quem é que está recebendo? A gente representa a imagem, né, com IM, ó. Isso aqui é o 1, 2 e 3. Certo? Então sempre o domínio é de onde está saindo. Contradomínio é todo mundo que está chegando lá, ó. E a imagem realmente é quem está recebendo a setinha, ok? Vamos para o nosso quarto diagramazinho, ó. Temos no conjunto A os elementos 1, 2 e 3. No conjunto B temos os elementos 1 e 2, certo? Do conjunto A, do elemento 1, está saindo uma única setinha dele para o elemento de B. O elemento 2 está no conjunto A, está saindo uma única setinha dele para um elemento do conjunto B. E aqui o elemento 3, que está no conjunto A, está saindo uma setinha dele também, chegando em um elemento de B, certo? Então isso aqui é uma função, sim ou não? Sim, não é isso? Ó. Apesar de ter esse 2 aqui, ó, recebendo duas setinhas, isso aqui pode sim ocorrer, certo? Porque, ó, pode sim ter a mesma imagem, tá? Só que não pode sair é de um elemento do conjunto A, sair dele duas setinhas. Mas no conjunto B pode ter elemento que está recebendo mais de uma setinha, tá? Não vai ter problema. Então, se isso é uma função, a gente vai ter que dizer quem é o domínio, tá certo? Quem é o domínio aqui nesse caso? Vou botar aqui, ó. Ele está cortando aqui. Domínio vai ser quem? 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? 1 e 2. Que é, ó, o conjunto completo, né? De B, tá certo? Conjunto de B. E quem é a imagem? 1 e 2. São os elementos que está tendo a setinha chegando para eles. Nesse caso aqui, ó, acaba que a imagem e o contradomínio são os mesmos, certo? Tem os mesmos elementos. Então vamos ver aqui, ó, nosso diagramazinho aqui de flechas.
número 5, ó, a gente tem no conjunto A os elementos 1, 2 e 3, e no conjunto B o elemento 0. Então, está saindo uma única setinha do elemento número 1, que está no conjunto A, uma única setinha do elemento número 2 aqui, ó, no conjunto A, e uma única setinha de 3, certo? Que é um elemento de A. Isso é uma função, sim ou não? Sim, né? Por quê? Ó, todos os elementos de A estão relacionados com alguém lá de B, certo? E dele está saindo uma única retinha. Então, quem é o domínio aqui, ó? 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? O 0, que é o único elemento de B. E quem é a imagem? O 0 também, né? Certo? Então aqui acaba que foi igual novamente, a imagem e o contradomínio. Ok? Aqui o diagrama 6, tá certo? Ó, a gente vai analisar ele aqui, ó. Tem um elemento 1 no conjunto A, e desse elemento tá saindo uma setinha para 1, que é o elemento de B. Tá saindo também para 2, que é um outro elemento de B. E tá saindo também uma outra setinha que tá chegando em 3, que é um outro elemento de B. Certo? Nesse caso aqui, isso é uma função, sim ou não? Muito bem, parabéns. Não, né? Por quê? Porque não pode sair mais de uma setinha do mesmo elemento do conjunto A, tá certo? Está sendo lá do domínio, né? Isso não pode ocorrer, ok? Lembrando que todo mundo que estava à minha esquerda aqui, eu estava chamando de conjunto A. Todo mundo que estava à minha direita, conjunto B. Mas a gente sabe que de onde está saindo as setas é o domínio, e quem está recebendo as setas é o contradomínio, né? E quando é uma função, aí a gente vai olhar aqueles elementos que recebeu a seta. É aqueles que receberam a seta a gente chama de imagem, certo? Questão aí bem tranquilinha, né? Como eu falei na outra aula, é mais de fixação, né, do assunto, ok? Pega aqui a folhinha para a gente responder a outra questão. A outra questão, ela está aqui na página 26, né? Eu deixei, foi a questão 31, ok? A questão aqui 31, ó. Deixa eu colocar aqui. Questão 31, ela fala o seguinte: um padeiro fabrica 300 pães por hora. Considerando esse dado, responda. Certo? Então a gente sabe que ele já está aqui, ó, 300 pães por hora, né? O H de hora, certo? Então ele pede aqui na letra A, ele fala o seguinte, ó: qual é a equação que representa o número de pães fabricados, que é P, em função do tempo, que é T, certo? Ó, ele fala, qual é a equação que representa o número de pães fabricados? Pães fabricados, ele está chamando de P. A quantidade de pães fabricados vai ser igual, ele está dizendo que é em função do tempo. O tempo ele deu o quê, ó? Na questãozinha, que a cada 1 hora ele fabrica 300 pães, né? Então vai ser 300 pães fabricado AT, tá certo? Que a questãozinha A deu, ó. Ele fala assim, ó, qual é a equação que representa o número de pães fabricados, ele chamou de P, né? Tá entre parênteses, P, em função do tempo. Em vez de chamar aqui a hora, né? Ele chamou em função do tempo que ele tá dando a letrinha para representar T, certo? Então, qual é a equação? P é igual a 300T, certo? Porque a quantidade de pães vai ser o quê? 300 pães que ele consegue fazer, levando em consideração o tempo, ok? Então, aqui, ó, a quantidade de pães que eu consigo em 1 hora, o meu tempo vai ser o quê? 1 hora, né? Vai ser 1. Então, 300 vezes 1 vai ser o próprio 300. A quantidade de pães que eu consigo quando eu fabrico ele em 2 horas. Então, T vai ser 2, né? Vai ser 300 vezes 2, vai ser 600, né? E assim por diante, certo? Então, ó, a letrinha A aí, bem tranquila, né? Vamos ver aqui a letrinha B. Ele fala o seguinte, ó: quantos pães são fabricados em 3 horas e 30 minutos? Certo? Então, ó,
A gente vai fazer um esqueminha aqui, ó. A gente vai chamar pães e T de tempo, certo? O que a questão já nos deu é que 300 pães ele consegue fazer a cada hora, certo? Mas a letra B ele fala assim, ó. Ele quer saber quantos pães é fabricado em 3 horas e 30 minutos, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. A observaçãozinha. Deixa eu pegar outra caneta de outra cor, pra não ficar tudo preto e a gente confundir. Pega aqui. Ele fala assim, ó. Ele quer saber em 3 horas e 30 minutos, certo? Vou ter colocado essa informação aqui antes, né? A 3 horas e 30 minutos. Então coloque na mente. Ele está trabalhando em horas e em minutos, certo? É mais fácil eu transformar horas em minutos ou minutos em horas. Eu acho que é mais fácil transformar horas em minutos, né? Eu sei que a cada hora tem 60 minutos, tá? Então, ó, 300 pães é produzido a cada hora. Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, vou trabalhar o tempo em minutos, certo? Então, quantos pães vai ser fabricado em 3 horas e 30 minutos? Eu não sei quantos pães, né? Que eu quero descobrir. Então, 3 horas tem quantos minutos? É 60 minutos, uma hora, mais 60 para dar 2 horas, mais 60 para dar 3 horas. Então, 60 mais 60, 120, mais 60, 180. 180 mais 30 minutos, isso aqui vai dar 210, né? Certo? Então aqui, ó, é só a gente fazer agora o meio pelos extremos e ser feliz, né? Achar o valor de x, ó. 300 vezes 210 e x vezes 60. Ok, ó. Então, x vezes 60 é 60x igual a 300 que multiplica 210. Certo? Fazer aqui do cantinho 300 vezes 210, né? Ó. Se quiser fazer 0 vezes 0, dá 0. 0 vezes 0, dá 0. 0 vezes 3, 0, né? Todos pode fazer, mas eu já passei essa informação para vocês, ó. Tiro esse 0, esse 0, esse 0. Como se não existisse. Vou fazer o restante, ó. Certo? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Quantos zeros eu momentaneamente esqueci deles? Ó, tenho quantos? 1, 2, 3. Agora eu vou lembrar deles novamente. 1, 2, 3, coloca aqui de volta, né? Então eu sei que isso aqui vai dar 63 mil, né? Faltou um pontinho aqui, ó. Pra gente separar, né? Então, ó, a gente coloca aqui, ó, 60x. Isso aqui é igual a 63 mil. O 60 está multiplicando x no primeiro membro, vai passar para o segundo membro, dividindo, né? Certo? Que agora a gente vai achar o valor de x, né? Ó. 60 acaba em 0, 63 mil também acaba em 0. Posso cortar 0 com 0, né? Quando eu corto é porque eu dividi 60 para 10 dá 6, 63 mil para 10 dá 6.300 agora, né? Então agora eu vou fazer essa minha divisãozinha, ó. 6.300 dividido para 6. 6 dividido para 6 é 1, né? 1 vezes 6 é 6. Para 6 falta nada. Vou descer o 3. 3 não dá para dividir para 6 porque ele é menorzinho, né? Desce o 0, acrescenta o 0. 30 dividido para 6, tabelinha no 6. 6, 12, 18, 24, 30. Então é 5, né? 5 vezes 6, 30. Para 30 falta nada. Esse outro 0 aqui, ó, a gente desce para cá e acabou. Então vai dar 1050, né? Aí, ó, acredito que todo mundo já sabe, né? Foi apenas uma divisãozinha. Tranquilo, né? Então, letra B. Ele perguntou
Quantos pães são fabricados em 3 horas e 30 minutos? Um total de 1.050 pães, né? Certo? Ok? Esse aí é o total, em 3 horas e 30 minutos, que esse padeiro consegue fazer. Certo? Então as duas questões aí bem tranquilinha, né? Pra gente não acabar nisso aqui, só em duas questões, eu vou fazer aqui também, deixa eu ver... Questãozinha 33, tá? Questãozinha aí interessante. Ela fala o seguinte, ó. Se f de x, que é igual a 2x ao cubo menos 1, aí ele fala, então, f de 0 mais f de menos 1 mais f de 1/2 é igual a... Aí ele dá as alternativas, né? Ó. Letrinha A, menos 3 sobre 4. Letra B, menos 15 sobre 4. Letra C, menos 19 sobre 4. Letra D, menos 17 sobre 4. E letra E, menos 13 sobre 4, né? Ele deu todas as opções, se a gente observar, com o denominador 4, né? Então, se a gente chegar a algo diferente de 4, a gente já sabe que algo de errado não está certo, né? Vai ter algo estranho aí, porque todas as alternativas estão com denominador 4, né? Então, a gente já tem um ponto assim a ser observado, que caso a gente faça a continha no D sobre 4, é porque a gente errou em alguma coisa, certo? Então, vamos fazer aqui a questão 33, tá? Responder. Como é que a gente começa? Temos a equaçãozinha, f de x, 2x menos 1, né? A nossa funçãozinha aqui, ó. E ele diz que o f de 0, f de menos 1 e f de 1/2 é uma daquelas alternativas. Então, ó, f de 0 nada mais é que eu pegar a minha f de x e onde tiver x eu substituir por 0. F de menos 1 é eu pegar isso aqui, onde tiver x substituir por menos 1, desculpa. E f de 1/2, onde tiver x, substituir por 1/2, tá? Então vamos começar. Primeiro aqui, ó, f de 0. Vou colocar aqui. F de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 ao cubo menos 1, tá? 2 vezes. Faço a potênciazinha, né? 0 ao cubo é o próprio 0, menos 1. Isso aqui vai ser 2 vezes 0, 0, né? Menos 1. Então, f de 0, isso aqui vai ser igual a 0 menos 1, vai ser o menos 1. Não é isso? Bem tranquilo, né? Aqui a gente também já pode ver, ó, como 2 está multiplicando 0 ao cubo, né? Aqui, ó. A gente já sabe que isso tudo vai zerar, né? Porque 2 vezes 0 vai zerar. Daqui eu já poderia dizer que era o próprio menos 1, né? Mas eu fiz bem passo a passo, para não ficar dúvidas, tá? Agora eu vou fazer para f de menos 1, ok? Isso aqui vai ser igual a 2, que está multiplicando x, mas x está valendo menos 1, né? Ao cubo, menos 1, tá? Entre parênteses, por quê? Para não ficar junto aqui o sinal de multiplicação e de menos. E também porque é menos 1 ao cubo. Se a gente não colocar entre parênteses, vai ficar menos 1 elevado ao cubo, né? Ó. Se não colocar entre parênteses, só vai estar elevando o 1 ao cubo. E o menos a gente já vai ter que repetir, né? Tá certo? Então sempre colocar entre parênteses quando for a base negativa. Então isso aqui vai ser igual a 2, que está multiplicando. Menos com menos dá mais com menos dá menos, né? A gente sabe que quando a base é negativa e o expoente é ímpar, sempre vai dar negativo. E 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1, né? Então aqui é o menos 1, tá? Agora a gente vai fazer essa multiplicação para depois fazer a subtração. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1 é 2. Menos 1, tá? Então f de menos 1, isso aqui é igual a... Tem o menos 2 mais o menos 1, é como se eu estivesse devendo R$2 lá na cantina. Peguei mais R$1 de lanche. Então, ao todo eu estou devendo R$3 de lanche, tá? Então, aí já ficou... O f de menos 1, ele vale menos 3. Certo?
E agora a gente vai fazer o f de 1 meio. Vamos descobrir quanto é que vale. F de 1 sobre 2. Isso aqui é igual a 2, que está multiplicando x, mas aqui é x. 1 meio elevado ao cubo menos 1. Certo? Primeiro a gente vai fazer aqui a potência, né? 2 vai estar multiplicando. 1 meio elevado ao cubo é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, né? E multiplicação, deixa eu colocar aqui. Deixa eu escrever para ver se fica melhor o entendimento. Vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, tá? É isso que eu falei, ó. 1 meio elevado ao cubo é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Multiplicação de frações, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar o numerador com o numerador. Então, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, né? Então, eu sei que meu numerador é 1. Meu denominador, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, né? Tá certo? Multiplicação de fração não tem mistério nenhum. Só multiplicar os numeradores e multiplicar também os denominadores. Ok? Isso tudo aqui, menos 1. Certo? A gente sabe aqui, ó, que vamos ter uma multiplicação e uma subtração, mas a gente sabe que primeiro a gente faz a multiplicação, né? E a gente sabe que embaixo desse 2 é como se a gente tivesse uma fraçãozinha, fica 2 sobre 1, né? Acabei de falar, multiplicação não tem problema, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 8 é 8. Isso tudo menos 1. Eu sei que esse menos 1 aqui eu posso escrever em fração. Fica menos 1 sobre 1, certo? Agora aqui a gente já tem que prestar atençãozinha, ó. Uma subtração de frações. Para a gente fazer subtração e adição, a gente tem que olhar o denominador. Se for igual, a gente pode fazer a soma ou subtração. Se for diferente, não pode. A gente tem que criar o MMC, certo? O MMC de 1 e de 8 é o próprio 8, né? Então aqui o denominador vai ser 8 e 8. 8 dividido para 8 é 1. 1 vezes 2 é 2. 8 dividido para 1 é 8. 8 vezes 1, 8. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui é o F de 1 meio. Denominadores são iguais, então eu posso fazer a subtração. 2 menos 8, né? Aqui, ó. O 2 está positivo, o 8 está negativo. Então, ó, sinais diferentes, eu faço a subtração. 8 menos 2 é 6. Vou repetir o sinal do maior. Então, isso aqui deu menos 6 sobre 8. Esse é o F de 1 meio, ok? Mas a questão não pediu isso, né? Ele pediu para a gente somar os resultados, ok? Então, vai ser F de 0, que é menos 1, mais o F de menos 1, que deu quanto? Menos 3, mais o F de 1 meio, que deu quanto? Menos 6 sobre 8. Certo? Mais com menos aqui vai dar menos, mais com menos dá menos. Aqui agora eu vou ter que tirar o MMCzinho, né? Ó, sei que o menos 1 posso escrever em fração e o menos 3 também. O MMC de 1 e de 8 é o próprio 8, né? Já viu aqui do lado. Então vai ser 8, 8 e 8. Todos estão negativos, tá? 8 dividido para 1 é 8. Vezes 1 dá 8. 8 dividido para 1, 8. Vezes 3, 24. 8 dividido para 8, 1. Vezes 6, próprio 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Posso fazer essa continha porque o denominador é o mesmo, é 8. Então, 6 mais outra dívida de 24 dá 30. Mais uma dívida de 8 dá 38. Isso tudo está negativo, permanece negativo. Aqui agora eu posso simplificar, porque os dois são par, né? Ó. Simplificar por 2, certo? 38 e 8 é par. Então 8 dividido para 2 é 4. 38 dividido para 2 é 19, certo? Desculpa. Como a fração está negativa, quando eu dividir o numerador e denominador por 2, ela continua negativa, tá? Não vai alterar. Beleza?
Então, o resultado é menos 19 sobre 4, ok? Por isso que eu sempre falo, ó, quando chegar no resultado da fraçãozinha, observe se dá para simplificar. Ó. Se você parasse aqui, você ia dizer, oxe, não tem a opção no livro. Tem sim, porque a do livro está simplificada, certo? Se você não simplificar, você pode acabar errando, porque você vai procurar a resposta e não vai ter, certo? Então a aulinha de hoje da gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço. Boa semana a todos. Fui.